Esse aqui é o aerógrafo Elaga, modelo S3G. A Elaga é o novo nome do antigo fabricante Lince. Até se vocês, não sei se está dando para ver no vídeo, mas isso aqui na verdade está colado por cima da antiga caixa da Lince. A Lince é um fabricante nacional, ela fabricava os aerógrafos Lince e ela teve alguns problemas e acabou parando em um determinado momento e agora retornou com esse novo nome, Elaga, que na verdade é o nome da pessoa que fabrica os aerógrafos, o João Elaga. Então vamos apresentar esse aerógrafo aqui novo. Na verdade, esse aerógrafo não é meu, esse aerógrafo é de um amigo meu, o César, que me emprestou, aliás, 2 aerógrafos da Elaga. No próximo vídeo nós vamos ver o outro aerógrafo da Elaga, mas nesse vídeo aqui então vamos falar do S3G. Quem já conhecia os aerógrafos da Lince vai ver que isso aqui ele é bem parecido com o antigo Lince AL3. E para efeito então desse vídeo, eu achei que seria interessante apresentando esse aerógrafo e comparando ele com o AL3 para a gente entender quais são as diferenças. Então aqui eu tenho um AL3, esse aerógrafo aqui é da associação. Eu já usei um pouco esse aerógrafo, achei que ele tem uma construção simples, mas eficiente, é um aerógrafo bom, mas o S3G tem uma série de modificações que acho que melhorou o desenho do antigo AL3. Então vamos começar a ver essas modificações. Externamente aqui, as primeiras 2 modificações que ficam visíveis é que o tubo aqui, que leva o ar para a válvula no antigo L3, ele passava aqui por fora aqui do corpo do aerógrafo e agora ele é totalmente interno ao aerógrafo. Isso, é claro, é uma solução de engenharia mais elegante, o aerógrafo fica com uma apresentação melhor. E a outra diferença mais marcante é que o copo do aerógrafo, agora o copo do novo aerógrafo, ele é menor um pouco que o copo do AL3. Tudo que eu estiver mostrando aqui, eu vou colocar fotografias no vídeo e o L3 vai estar sempre em cima nas fotos e as peças do S3G vão ter sempre embaixo, para facilitar a compreensão. Então, a mudança no tamanho do copo, ela tem um sentido. O L3, o gatilho ficava muito próximo aqui do copo e a posição do dedo não era boa, ela acabava esbarrando aqui no copo. Já no S3G, vocês veem que o corpo é do mesmo tamanho, a diminuição do tamanho do copo permitiu um gatilho um pouquinho mais alto e um distanciamento maior aqui do dedo. Então você pode colocar o dedo aqui, pode até botar ele um pouquinho mais para frente, sem o problema de o dedo encostar aqui no copo. Isso deu uma melhor ergonomia para o aerógrafo. Claro que ele agora tem menos capacidade de tinta. Se uma grande capacidade de tinta for importante, isso aqui não foi uma boa modificação, mas eu acho que a diferença nem é tão grande assim e essa melhora na ergonomia acho que foi aqui uma boa solução. Outra diferença externa aqui é que agora, antigamente o Lince tinha uma rosca proprietária aqui na válvula, na entrada de ar, onde entra a mangueira, e o novo aerógrafo, o S3G, ele tem rosca de 1/8, que é a rosca padrão de hoje, e você pode colocar esse adaptador de encaixe rápido de 1/8, pode colocar uma mangueira de 1/8 aqui, sem precisar de nenhuma adaptação. Isso aqui também foi uma boa iniciativa. Vamos começar então a olhar os aerógrafos com um pouquinho mais de detalhe. Nenhum dos dois tem limitador de curso do gatilho, isso não tem nesse aerógrafo. Vamos começar então a abrir os 2 aerógrafos. Vamos começar aqui pela válvula de ar. Aqui tem muita diferença. Essa aqui é a válvula de ar do S3G e aqui é a válvula de ar do antigo Lince, a L3. Bom, a gente já viu, começa a ver o seguinte, aqui essas 2 roscas aqui são bem diferentes. No caso do novo aerógrafo, ela é uma rosca bem mais fina e mais longa, e isso garante uma boa vedação, sem dar passagem de ar aqui, saindo aqui por cima do gatilho, sem precisar de nenhum artifício.
Já no L3, ele além de ter o ringue grande aqui de borracha, ainda era necessário ter algum tipo de vedação aqui na ponta, aqui onde vai o gatilho, porque senão vazava a ar aqui por cima. Isso aqui realmente, na época que eu fiz o review desse aerógrafo, há muito tempo atrás, eu comentei sobre esse problema aqui. E então, agora a válvula tem uma rosca mais fina, mais longa, que garante a vedação. Além disso aqui, a parte interna da válvula, também essa válvula aqui, ela é presa aqui dentro, essa parte de cima sai por cima, e se a gente desmontar ela aqui, a gente então encontra aqui a mola e uma vedação de borracha aqui. Essa vedação aqui me pareceu uma solução um pouco estranha, mas efetivamente ela funciona. Quer dizer, você tem a válvula, essa vedação de borracha aqui, que encosta aqui no corpo da válvula, e aqui o pino de acionamento passa aqui por dentro, e ele tem uma travinha aqui para não deixar ele ir além. E aqui então você tem o retorno da mola. Então tem essa vedação aqui por dentro para não deixar o ar vazar aqui em volta da mola, ele só vai passar ali por dentro de onde está o pino. Você coloca aqui, então vamos recolocar essa chave aqui não é a mais adequada, mas é que eu tinha aqui no momento, ela é meio desajeitada para isso, mas tudo bem, vamos lá. Então colocamos aqui a peça aqui e volta no lugar. Aqui nós temos então, e a cabeça aqui da válvula, ela tem esse acabamento aqui, que ele vai encaixar num recesso que tem no gatilho, que a gente já vai ver. Vou colocar essa válvula aqui de volta no lugar. E essa aqui também. Bom, aqui atrás temos uma pequena diferença aqui no desenho do cabo, nada demais, mas aqui já na peça que puxa a agulha, aqui tem uma boa diferença de acabamento. Aqui é tudo cromado, enquanto que no antigo L3 a peça era sem acabamento, sem cromagem. E aqui também na regulagem da tensão da mola do gatilho você tem aqui um gripezinho aqui para você rosquear, e aqui a peça era totalmente lisa, ela podia escorregar um pouquinho, não faz muita diferença, mas é um detalhe melhor de acabamento aqui, dá uma pega um pouco melhor. Vamos tirar as agulhas. E vamos então desmontar essa pinça aqui que puxa a agulha dos dois. Opa. O fato dessas peças serem todas cromadas, claro, dá um acabamento melhor também nas roscas, elas deslizam mais fácil. Soltou aqui, vamos prender novamente. Bom, basicamente elas são iguais, o acabamento é diferente apenas na cromagem. Essa aqui é um pouquinho mais longa e, como eu falei, tem esse facetado aqui que facilita a pega aqui na hora de roscar, mas as peças são basicamente iguais. Os gatilhos são novamente diferentes. O gatilho aqui do novo S3G, ele tem aquela lateral lisa, reta, como eu tinha comentado nos outros vídeos. Isso então, na hora de você colocar o gatilho aqui, ele não tem nenhuma folga lateral aqui, ele entra justo aqui dentro do corpo do aerógrafo. O AL3 ele tinha um sistema diferente. Para você tirar o gatilho, você precisa girar
e ele tem esse encaixe aqui. Então na hora de você montar, você tem que primeiro colocar ele no encaixe e depois girar o gatilho. Isso aqui é meio chatinho, porque primeiro você tem que achar aqui onde está o encaixe, e aí depois então você gira para colocar na posição da agulha. Esse fato do gatilho ficar solto aqui também tem um problema, até esqueci de comentar isso nos outros vídeos, que é, se você colocou aqui e esqueceu de girar, na hora de você colocar a agulha, aquele furo que tem no gatilho, por onde a agulha passa, ele vai estar na direção errada, ele vai estar na transversal. E aí na hora que você enfiar a agulha, a ponta da agulha vai bater no gatilho, e isso pode amassar a ponta da agulha se você não tiver cuidado. Então, essa solução aqui, que obriga o gatilho a entrar na posição correta, ela, além de tirar essa folga lateral, ela ainda garante que o gatilho vai estar sempre na posição certa, e quando você enfiar a agulha, ela não vai correr o risco de bater no corpo do gatilho. Então temos aqui os dois gatilhos, eles vai ter foto aí para a gente ver bem a diferença. Acho que a solução aqui do SG3, mais uma vez, foi uma solução melhor. Vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho e vamos olhar aqui na frente. A capa de proteção da agulha aqui no lince, ela tinha essa abertura lateral, que é teoricamente para você deixar o ar que volta aqui sair pelas duas laterais e permitir que você trabalhe um pouco mais próximo do objeto. Eu já comentei que acho que isso aqui não resolve o problema, e agora no S3G nem tem mais esse recorte aqui. Para você trabalhar perto tem que tirar mesmo a capa, e eu acho que você tem sempre que tirar, ainda que tenha esse escape de ar aqui pela lateral. Isso não soluciona o problema. Aqui na frente nós temos aqui o bico e a capa, e esse sistema aqui do L3 é aquele sistema de autocentrante em que o bico é encaixado aqui e a capa pressiona o bico contra o corpo do aerógrafo, coloca ele no alinhamento e faz a vedação aqui entre essa peça e o corpo do aerógrafo. No S3G é exatamente a mesma solução, com a diferença de que ele tem um rebaixozinho aqui no bico, e aqui lá dentro dessa peça, acho que eu não vou conseguir mostrar aqui, ele tem um ressaltozinho que encaixa isso aqui e garante uma melhor pega aqui. Mas o sistema de funcionamento é o mesmo. A diferença entre os dois aqui está nessa ponta, que a do SG3 ela é maior e mais plana. Eu pessoalmente acho que essa solução aqui do L3 era melhor, porque ela deflete melhor o ar que volta aqui quando você está trabalhando muito próximo. Esse aqui tem uma frente plana. Não acredito que isso vá dar muita diferença, porque o tamanho deles não é tão diferente assim, mas acho que essa solução aqui é uma solução mais convencional e mais adequada, mas não acredito que isso aqui vá dar problema. Então aqui na frente eles são bem parecidos. A diferença aqui também é que essa rosca aqui onde vem a capa, ela é mais longa, então permite um fechamento melhor. Essa rosca aqui era um pouquinho curta, e se ela amassar aqui você teria problema de vedação aqui. Bom, então aqui eu acho que a gente já viu todas as diferenças. Vamos deixar um pouquinho de lado aqui o AL3 e eu vou remontar o S3 e falar um pouquinho mais sobre ele. Então aqui o bico a gente... Aliás, só voltando aqui, eu acho que vocês vão ver aí na foto, olhando aqui, parece que o bico do SG3 ele é maior do que o AL3, eles são bico 0,3, mas na verdade não é, é que a parede externa, essa parede aqui do bico, ela é mais grossa no SG3, e aí dá a impressão de que ele é maior, mas na verdade o acabamento interno dos dois, o diâmetro dos dois é o mesmo. A diferença é só que como essa parede aqui é um pouquinho mais grossa, ele dá a impressão que é o bico maior, mas ele não é, é a mesma coisa. Vou colocar a capa aqui, aí sim, e aproveitando, antes de fechar, vamos falar da diferença das agulhas.
elas são bem parecidas, mas aqui não vai dar para ver, mas na foto aí eu acho que vai ficar bem claro que essa agulha do SG3 ela é mais afilada, ela é um pouquinho mais longa, então ela, com esse desenho aqui, ela vai ter uma abertura e um fechamento mais lento e, portanto, mais controlado, vai dar um controle melhor no aerógrafo do que existia no L3. Para a gente remontar aqui, o gatilho entra já na posição, ele tem aqui esse recesso aqui que entra naquela pontinha que a gente viu na válvula, então ele encaixa aqui perfeitamente, não tem nenhuma dúvida. Essa pecinha aqui que faz a transmissão aqui do movimento do gatilho para a pinça, ela é presa já aqui, então não tem dificuldade na hora de montar, é só você encaixar ela aqui, empurra o gatilho um pouquinho para trás para ela ficar presa e rosca ela e volta tudo para a posição. É muito simples, monta muito rápido. Vamos pegar a agulha e colocar aqui no lugar. Faltou dizer que nos dois, tanto no antigo L3 como no novo S3G, a vedação interna aqui é feita aqui por dentro do corpo do aerógrafo e são anéis de Teflon. Então esse aqui certamente, como eu já disse que não é para mexer nessa peça, esse aqui certamente nunca vai precisar mexer, porque como a peça é de Teflon, ela não vai sofrer nenhum desgaste, mas se houver necessidade de mexer, é relativamente simples. Depois de desmontar tudo, ele tem aquela porquinha com uma fenda, você coloca uma chave de fenda aqui, desenrosca e saca e troca a vedação, se eventualmente for necessário, que eu não acredito. Colocamos aqui o cabo. Essa recolocação dessa capa aqui, esse aperto precisa ser bastante forte, porque essa capa é que empurra o bico contra o corpo do aerógrafo, dando a vedação. Se você não fizer isso aqui bem apertado, você vai ter problema de bolha no copo. Esse aerógrafo já facilita isso, porque ele tem essa parte aqui já feita para você colocar uma chave de boca aqui do tamanho certo. Isso não vai arranhar o aerógrafo, você não vai precisar botar um alicate aqui. Com uma chave de boca de tamanho certo, ou uma chave inglesa ajustável, você consegue apertar essa peça bem apertada e não ter nenhum tipo de vazamento aqui sem arranhar o corpo do aerógrafo. Não é preciso uma ferramenta específica para isso, um alicate de Teflon, por exemplo. Bom, então ele aqui está montado, a montagem é bem rápida, o gatilho é um pouquinho mais alto e a posição do dedo, como eu já falei, é boa. Ele é um aerógrafo, vamos pesar aqui só para a gente ter uma ideia do peso dele. Vou pesar ele aqui com o adaptador de engate rápido, como eu fiz com os outros aerógrafos. Ele tem aí 97 gramas, ele está, vamos dizer, na média dos aerógrafos que a gente já viu. Então ele, apesar de pequeno, é um aerógrafo de peso médio. E a posição dele aqui na mão é boa, ele não tem mais aquele tubinho aqui fora, então o dedo tem um bom apoio aqui. Apenas o cabo dele eu acho que é um pouco curto e isso deixa ele um pouquinho desbalanceado. Esse cabo poderia ser um pouco mais longo para deixar o aerógrafo um pouco mais equilibrado. Esse aerógrafo que eu recebi aqui, ele não está com a tampinha, mas eu acredito que ele tem uma tampinha fornecida junto com ele. Pelo menos na embalagem aparece essa tampinha. Não posso garantir, isso eu precisaria ver depois. Mas ele tem uma boa pega e eu acho que é um aerógrafo bom pelo valor que ele custa. Eu fui dar uma olhada rápida ali no catálogo, até para conferir o preço dele, e acabei me lembrando que esse aerógrafo aqui não é 0,3, na verdade ele é 0,25. Então, voltando, esse aerógrafo ele está custando por volta de R$235, isso dá, a câmbio de hoje, coisa de $40. Então é um aerógrafo bastante barato para o preço médio aí de mercado e para a qualidade que ele apresenta.
Todos os aerógrafos que eu tenho falado aqui, eu sempre falo deles sobre como é que eles funcionam, porque eu uso eles. Todos eles eu, de uma forma, um pouco mais, um pouco menos, todos eles eu usei. Esse aerógrafo aqui, como acabou de chegar para mim, eu antes de fazer esse vídeo, eu fiz um pequeno teste com ele aqui, vou mostrar aqui para vocês. Bom, aqui está o teste que eu fiz com esse aerógrafo, usando tinta acrílica diluída com álcool sobre o papel. E por que sobre o papel? Porque no papel a gente obtém uma impressão melhor de como é que está o jato do aerógrafo, porque o papel ele absorve muito rápido a tinta e aí ele deixa a marca clara de como é que o aerógrafo está se comportando. Então, como regra, o aerógrafo, se você quer testar ele, o aerógrafo, se ele está com algum desvio, se ele está com algum problema, se o jato está ok, testa ele sobre o papel, porque o papel absorve rapidamente a tinta e vai te mostrar exatamente como é que ele está funcionando. Se você quer testar a tinta, aí você faz o teste sobre o meio que você vai aplicar a tinta para ver como ela se comporta sobre o meio onde você pretende aplicar. Então vamos dar uma olhada aqui nesse teste. E aqui eu comecei com uma abertura maior e a gente vê que o aerógrafo se comportou muito bem, o traço dele é contínuo, você não tem nenhuma falha, não tem nenhum desvio para lado nenhum. Ele aqui abriu um pouquinho mais, você vê que ele funcionou muito bem. Aqui com abertura menor, novamente o funcionamento foi bom, sem nenhum problema. Aqui, quando eu aproximei mais o aerógrafo do papel, começou a ter uns pequenas falhas aqui. Claro que isso não é um aerógrafo para detalhe. Aqui eu já estava com a agulha muito próxima do papel, então aqui a gente já vê algumas pequenas falhas. E aqui embaixo, aqui nesse ponto, quando eu já estou com a agulha quase encostada no papel para fazer um traço bem fino, aí a gente já vê várias falhas aqui. Isso aqui pode ser efeito daquele problema que eu comentei, que a ponta do aerógrafo ela tem um diâmetro muito grande e provavelmente isso interfere aqui com o funcionamento. O ar é defletido aqui no papel, acaba batendo lá no bico e causa uma inconsistência no jato. Então, nesse ponto aqui, com o jato muito fininho, com a agulha muito próxima do papel, a gente vê que tem falhas. Mas voltando novamente aqui, novamente com uma abertura um pouco maior, você vê que o jato é bastante consistente, mesmo com uma abertura menor também só quando eu forço novamente ele aqui muito próximo do papel é que começa a aparecer esses pontinhos de falha aqui. Mas no geral, o comportamento dele é muito bom. Claro que não é um aerógrafo, é um aerógrafo 0,25, não é um aerógrafo para você pintar com a agulha colada no papel, como é esse caso aqui. É para você trabalhar um pouco mais distante do papel, e aí nesse caso aqui, ele se comportou muito bem, não tem nenhuma falha, o jato está contínuo o tempo todo, não tem overspray para lado nenhum, quer dizer, o comportamento dele aqui no teste foi muito bom. Então, pelo preço dele, que é aproximadamente aí $40, é um ótimo investimento. Ele é bem acabado, o cromado dele é bem acabado, o gatilho dele é bastante macio, muito mais macio do que o gatilho do antigo Lince, porque essas peças aqui são mais bem acabadas e aqui essa peça que faz a transmissão aqui do gatilho, como ela também é cromada, ela é mais lisa. Então é um gatilho muito macio, ele é um pouquinho mais alto, ele tem mais distância aqui para o copo. Eu fiquei bastante impressionado com a qualidade aqui desse aerógrafo, com a facilidade de montar e desmontar e com funcionamento, e pelo preço dele eu acho que é um excelente investimento. Claro que o acabamento geral dele aqui não é o mesmo de um aerógrafo mais caro. O acabamento do bico não é tão bom, a agulha podia ser um pouquinho mais polida, mas para o preço dele, eu acho que este aqui é um excelente investimento, é um aerógrafo que eu recomendaria.